Oi pessoal, meu nome é Anne Ramos, eu vim aqui apresentar para vocês um projeto que a equipe do Estúdio Tanto vem planejando com muito carinho há algum tempo. Hoje nós apresentaremos o programa piloto do Tanto a Dizer, que será apresentado por mim ou pelo Odilon Ramos. No episódio de hoje nós trataremos de um assunto extremamente importante e necessário, a prevenção ao suicídio. Desde 2003, o dia 10 de setembro é conhecido como o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. A partir de 2015, o Brasil entrou nessa onda e começou a abrir espaços para que a gente pudesse falar, desmistificar e debater a depressão e a prevenção ao suicídio, que mesmo sendo um assunto tão pertinente, é ainda tão menosprezado. Os nossos convidados de hoje são o psicólogo Leonardo Guimarães, obrigado Léo pela presença. Obrigado pelo convite. A psicóloga Suelen Silva, a Relações Públicas Cláudia Laguna e a doutora Meuris, advogada, Meuris Oliveira. Obrigada pela presença de vocês, por terem aceitado o nosso convite. Eu vou começar perguntando aos psicólogos, tá? Fazendo uma pergunta básica, assim, para a gente dar o start na nossa noite de debates. O que é a depressão, tá? E quando ou como ela pode se tornar um perigo, uma porta aberta, um risco eminente de suicídio? É uma pergunta bem interessante, eu acho bem pertinente mesmo, assim, Anne. E segundo o Manual Diagnóstico da Psiquiatria, a gente considera a depressão quando a pessoa tem pelo menos 5 dos critérios que eles estipulam, assim, que seria a baixa autoestima, isolamento social, alteração no sono, perda ou ganho de peso, às vezes irritabilidade, enfim. Mas eu acho que além do diagnóstico, né, para a gente pensar nesse debate de uma forma um pouco mais ampliada, assim, o diagnóstico da depressão, ele se considera ou caracteriza talvez um potencial fator de risco para o suicídio à medida em que ele causa prejuízo, sofrimento e limitação na vida da pessoa. Então, conforme a pessoa vai desenvolvendo as características patológicas, ela vai limitando a vida dela, vai se isolando dos amigos, vai tendo dificuldade no trabalho, às vezes relacionamentos pessoais, enfim, e a vida dela vai se tornando cada vez mais reduzida, sofrida. Então isso faz com que a pessoa possa vir a ter desejo de morte, ideação suicida ou até a tentativa, né? Mas também acho importante falar que não necessariamente o diagnóstico precisa existir para a pessoa estar em desejo de suicídio ou acabar tentando cometer o suicídio. Bom, como o colega, né, já falou bem, eu só queria complementar que a questão assim, do suicídio em si, ele é mais precisa de um estopim, né? Muitas vezes algum fator de risco é um estopim para um sofrimento muito maior, que vem antes, né? Que vem anterior, provavelmente desde os primórdios da vida dela. Então não é uma questão necessariamente relacionada a um diagnóstico de depressão, podem ter outros diagnósticos também envolvidos, ou até mesmo não ter um diagnóstico. Né, podem ter outros fatores de risco, né, que levam outras causas, que levam uma pessoa a cometer uma tentativa de suicídio e que, claro que é importante essa questão do diagnóstico, mas é importante também a gente olhar individualmente, singularmente, né, para cada sujeito, para cada pessoa, assim, o que é que faz ela sofrer, o que é do externo que pode ter sido esse estopim, esse gatilho para aquele sofrimento maior que pode fazer ela levar, então, uma tentativa de suicídio. Claro, outro dia eu estava vendo um canal de uma menina que ela tem um diagnóstico borderline, né? Então ela tem vários diagnósticos de várias doenças, vários problemas. E ela colocou de uma forma muito didática, eu achei muito interessante. Ela fez um desenho numa folha, ela desenhou uma linha central, ela dividiu o nosso cérebro em 4 partes. Ela desenhou uma linha central como se fosse o normal do ser humano, né? O nosso estado normal. Abaixo, uma linha depressiva, né? Quando o ser humano está com depressão. Mais abaixo, depressão profunda. E acima, ela colocou a mania e a hipomania. Para quem, por exemplo, tem um problema de bipolaridade, vamos supor, um outro diagnóstico. Né? E eu achei muito importante porque, às vezes, quando a gente fala em doença mental, quando nós falamos em problema de saúde mental, a gente só atenta para os problemas da depressão e da depressão profunda. A gente não se dá conta que qualquer mudança no comportamento, às vezes também para cima, é um sinal de alerta.
né? Às vezes eu estou falando muito mais do que eu falo, às vezes eu não estou só dormindo demais, eu estou dormindo de menos, né? Onde é que estão as minhas horas de sono? Por que eu estou falando tanto? Por que eu estou comprando compulsivamente? Então, é um outro comportamento que também precisa ser levado em consideração, né? Que para os familiares, os amigos e quem está ao redor, também é motivo de alerta, de tratar, de cuidar, né? E também está tendo algum impacto na vida da pessoa, né? Nos objetivos dela, assim. Então, acho importante mesmo falar porque, assim, o diagnóstico, né? O diagnóstico de uma doença mental, ele é sim um fator de risco para o suicídio, mas eu acho que não necessariamente o diagnóstico da depressão. Eu acho que a gente pode pensar de uma forma, qualquer transtorno mental que vai gerar tanto o humor deprimido quanto a perda dos impulsos ou, em alguns casos, assim como tu falou da questão da personalidade borderline, né? Que gera um prejuízo nos laços sociais da pessoa, na forma que ela está inserida na sociedade ou no trabalho, enfim, isso tem um impacto muito grande, sabe? Isso gera muito sofrimento, isso desconecta muito a pessoa, assim, e às vezes acaba sendo um fator de risco ainda maior do que a própria depressão. Sim, até pelo desconhecimento, né? Sim, pela pessoa sim. não levar em consideração que se tu não tá muito triste, tu não tem um problema. Sim, Então, às vezes, a gente tem, como nós falávamos antes aqui, antes de começar na nossa conversa, a gente falava sobre isso, né? Sobre pessoas... fatos, porque a gente também, não sei em qual de nós, mas alguém aqui comentou que tinha visto fotos de pessoas poucos dias antes de um suicídio, feliz e alegre, numa festa, na academia, na faculdade, em qualquer lugar, mas para todo mundo aquela pessoa parecia bem e um dia depois ela cometeu, né, esse ato drástico, assim. Então, nem sempre a única, né, só para a gente deixar claro isso para quem está nos assistindo, sim, que nem sempre o único motivo de ficar atento é o comportamento para baixo, às vezes. Justamente, até porque a mania, né, tem um dos fatores da mania que é a impulsividade. E se a gente não pode esquecer que o ato do suicida, ele é, né, através deste impulso, ele é um ato impulsivo. Então, acho que isso é importante, né? Muitas vezes até o contrário, né, do depressivo. É o maníaco que vai. Com certeza, que vai tomar, porque daqui a pouco se tu tiver 5 minutos a mais para pensar, tu já não faria. É no momento do impulso mesmo que acontece, né, a tragédia. Bom, antes de conversar, de abrir aqui a estrada para as minhas outras duas convidadas, eu queria contar um pouquinho para vocês por que estes são os meus convidados de hoje. Primeiro, porque não é por acaso. Eles foram escolhidos com muito amor e carinho. E segundo, porque eu queria deixar esse bate-papo bem informal mesmo e humanizado, que é a forma que a gente quer que esse assunto seja tratado, né? E não daquele jeito mais ortodoxo ali que eu comecei. Então vamos para o bate-papo mesmo. Nos meados de 2010, 2011, eu, a Cláudia e a Suelen moramos juntas em Porto Alegre. E como qualquer jovem de 20 e poucos anos, a gente fez tudo que um jovem de 20 e poucos anos faz. Muita festa, muito vinho com os amigos, apartamento cheio. A gente curtiu a vida junto. Nós aproveitamos bons momentos. Mas também, né, passamos por momentos de dor, né? Dessa dor que essa doença nos traz. Porque, neste período, a Suelen já era psicóloga, trabalhava num abrigo com pessoas, com famílias vulneráveis, com crianças vulneráveis. E eu e a Cláudia, quase que simultaneamente, né, Claudinha? Atravessamos esse mar aí de lamúria, de dor e de sofrimento que é a depressão. Então, a Su, que pouco tempo antes estava com a gente tomando um vinho e fazendo festa, logo depois passou a chegar do trabalho, já com todo o peso, né, com toda a carga, e encontrar a gente tão vulnerável, né, tão vulnerável quanto os pacientes dela, vulnerável emocionalmente, psicologicamente. Então, este é um motivo mais do que justificado para vocês duas estarem aqui hoje. A gente tem uma história de vida juntas, né? A doutora Meuris é uma ativista da causa, uma pessoa que eu admiro muito por não ter vergonha de se expor, por falar muito frequentemente desse assunto nas redes sociais, através de textos muito esclarecedores, elaborados. E no mês de setembro me chamou a atenção que desde o início do mês a doutora Meuris se propôs a fazer todos os dias um stories contando sobre as sensações, sobre os sintomas que ela sentia, sobre
quem foi que ajudou, que não ajudou, como é que procurou tratamento, né? O que fez ela dar a volta por cima. E o Léo já é um parceirão aqui do Estúdio Tanto. O Léo grava vídeos para o canal dele aqui do YouTube. E eu também tenho toda a minha admiração por isso, porque tu dedica o teu tempo, o teu dinheiro, tu investe mesmo em dividir em compartilhar o teu conhecimento não só com os teus pacientes, mas com qualquer um que queira acessar o teu canal. E as pessoas têm muita dúvida. Nem todo mundo, infelizmente, pode pagar um psicólogo ou pode saber assim, meu Deus, como é que eu fico sabendo que o meu filho está com depressão, será que isso é normal, isso não é? Então, cada vídeo que tu posta ali, eu acho bem legal, assim. Procurem o canal do Léo Guimarães lá no YouTube. Sigam também o Instagram do Espaço Psi, da Suelen e da Bárbara, porque também tem muito conteúdo legal. E agora eu vou passar, então, para as minhas convidadas, tá? Eu vou fazer uma pergunta bem genérica e deixar que vocês respondam, porque eu sei que é muito individual isso. Cada um vai ter o seu histórico, cada um tem uma caminhada aí. Eu queria saber quando foi, em qual idade, em qual momento da vida, com quais sintomas vocês se identificaram, quando é que vocês descobriram eu estou doente? Tu descobriu isso sozinha, Cláudia, ou um familiar teu precisou te dizer, menina, isso não tá legal, tem coisa errada aqui, vamos procurar ajuda? Eu acho que tu já tinha falado isso antes, né, dessa parte de notar, assim, ou quando a pessoa tá muito triste ou tá muito eufórica, às vezes a pessoa não se nota, então tem que ser notado por uma pessoa que tá ao seu redor, geralmente um familiar, um namorado, um amigo, alguém vai notar e vai te dizer, olha, isso não tá legal, porque é difícil tu notar, é muito difícil tu notar e depois ainda é mais difícil tu admitir. No meu caso, eu tinha por volta de uns 12, 13 anos e começou não com a depressão em si, não começou com aquele comportamento depressivo, de isolamento, de tristeza, começou com um outro diagnóstico, que eu acho que daí vocês podem falar um pouco mais sobre isso, que é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então ele se manifesta de várias maneiras, em mim se manifestou de uma, e depois que eu tive o diagnóstico de TOC, que eu comecei a tratar o TOC, foi indo, o tempo foi passando, daqui a pouco eu fazia um tratamento que não dava certo, a gente mudava o tipo de terapia, o tipo de remédio, assim ia, e isso também desenvolveu uma depressão. Então, é importante dizer que não vai começar igual em todo mundo, não vai começar com tristeza em todo mundo, né? E comigo foi assim. Eu passei por muitos psicólogos, muitos psiquiatras, eu sempre tive o apoio da minha mãe, né? Foi ela que me levou a procurar tratamento, foi ela que me levou a enxergar que eu não estava tendo um comportamento normal de uma criança da minha idade. Então eu agradeço hoje por estar bem, por estar formada, por ter uma família, por ser mãe, a minha mãe, porque ela diagnosticou isso em mim, ela viu que isso não estava legal e ela me levou a buscar ajuda. E graças a Deus existe ajuda. Existe ajuda, a gente só precisa que alguém nos leve ou a gente mesmo ter essa iniciativa de buscar. E contigo, meu? E comigo? Comigo foi isso? Foi uma loucura. Como a Cláudia falou, é bem diferente, ela é multifatorial, muitos fatores apareceram, mas a história de cada um ela é muito individual e por isso é tão importante a gente falar, esmiuçar esses detalhezinhos. Comigo começou com o transtorno da ansiedade generalizada e foi há 5 anos. Então, ela foi aparecendo devagarinho, foi difícil me reconhecer doente. Começou com um sono de péssima qualidade, dormia, acordava no dia seguinte e eu estava me arrastando da cama, alguém tinha que me tirar de lá e todos diziam que era normal porque na verdade eu estava trabalhando muito. Tu está trabalhando demais, é estresse demais, dizem isso, né? Sintoma seguinte, a acordar muito cansada, vem um enjoo, seguido do vômito, né? E começa-se a procurar, então, o médico. O que tu tem? Fisicamente, via exames de imagem, exames de sangue, todo tipo de exame, nada constatado. É coisa da tua cabeça. É só estresse. O passo seguinte é começar a ter medo, e aí se instauram então as crises da síndrome do pânico. Então tu tá muito bem num belo dia trabalhando e vem a sensação no teu braço de que tá formigando, que tu vai ter um ataque cardíaco, o teu coração tá palpitando, o coração bate dentro da tua orelha, falta respiração, falta ar.
É impressionante que todo mundo diz, respira, respira, qualifica a tua respiração e tu não consegue respirar, não tem ar e tu faz não tem ar aqui pra mim, tu tá morrendo. E aí vem os medos. Sintomas físicos são quase um ataque cardíaco. Vem os medos, a mão sua, né? Vem o medo de morrer, porque eu tenho um sintoma físico, o medo de ficar louco, porque todo mundo tá me dizendo que tem ar e eu não tô respirando, e o medo de perder o controle. Seguido, então, quando isso baixa, do choro compulsivo pela sensação de se sentir impotente e não saber exatamente o que está acontecendo. Então foram há 5 anos atrás, começou todos esses episódios. Como a Cláudia disse, não começa direto com a depressão. Tu começa a ficar triste e a desenvolver os sintomas depressivos por outras questões que tu não consegue tratar. Então, a gente ouve muito de fora. Tu é bonita, tu tem uma família boa, tu tem profissão, é coisa da tua cabeça. Não, para de estar gastando com remédio. Tem essas para de estar comparações. gastando com o médico, tá colocando dinheiro fora. Terapia é falta de quê? Falta de louça para lavar. É falta de uma enxada. É falta de Deus, é falta de Falta tudo. preguiça, Falta né? Sempre tudo. tem- Falta tudo porque não existe, então, um exame que possa mostrar para essas pessoas que não acreditam que existe uma doença silenciosa, uma doença invisível e que ela está te matando aos poucos. Então, ou ela vai te matar pelas questões físicas, porque tu não come mais, tu não te alimenta, ou ela vai acabar te levando ao enlouquecer e à vontade de tirar a própria vida. Isso começou para mim desta forma. E é muito difícil lidar com esses comentários, né? Porque a gente já tá sensível, a gente já tá vulnerável e o que a gente quer é uma palavra de conforto, de ajuda, e a gente escuta, a maioria das vezes, palavras desse tipo, assim, por exemplo, isso é falta de trabalho, isso é porque tu tá com a cabeça muito vazia, a mente vazia é a oficina do diabo. Nesse período que eu morei com a Anne e com a Su em Porto Alegre, eu acordava às 6h30 da manhã, eu pegava 2 ônibus para ir pro trabalho, trabalhava o dia todo, saía do trabalho, pegava um ônibus até o centro, do centro eu pegava um metrô para Unicinos, estudava, fazia minha faculdade e da Unicinos eu chegava em casa meia-noite, mais ou menos, e no outro dia, tudo de novo. Então eu não tinha nenhum momento de cabeça vazia, né? O meu dia era muito bem preenchido com trabalho, com estudo, e mesmo assim eu era uma pessoa depressiva que nos finais de semana, quando as gurias vinham para Santo Antônio ver os familiares, ver os amigos, eu ficava trancada no apartamento. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu queria o isolamento social. Então, isso ainda é existe muito preconceito ainda com essa doença. Até dentro da família, né? Até Muitas dentro vezes da na família. todo mundo que já passou por isso, é claro. Ela tá a chamando família- atenção. Exato. Tá A fazendo isso família é pra chamar muito atenção. importante, só que... E a gente entende isso quando sai do problema, quando a gente sai de dentro da doença, a gente entende o quanto é cansativo, né? Eu hoje fico pensando assim, meu Deus, coitados, né? Por que eu fiz isso? Eu acho que né? Involuntariamente, se colocar só que no tu lugar é do muito familiar, difícil. ele é bem difícil. É difícil porque tu tá confusa. Então, às vezes as pessoas te dizem assim: "Ai, eu já tentei de tudo e nada satisfaz, eu não consigo ajudar, eu não sei mais o que fazer". Ou às vezes tu ofende a pessoa. Às vezes a pessoa chega, bate na porta do teu quarto: "Não quero ver ninguém, sai daqui". E aí quando tu tá bem, depois tu tá falando: "Cara, não era eu no meu estado normal, não tô dizendo que eu estava possuída, mas eu estava obviamente alterada, né? Não era a Anne que dá bênção pro pai e pra mãe, que chama de senhor e senhora. Claro que não. Então é muito complicado, assim, precisa de muito mais do que paciência. Precisa de um entendimento mesmo. Informação. das pessoas, de informação. Com certeza. Os familiares, os amigos, as pessoas próximas, muitas vezes não conseguem, né, poder se colocar nesse lugar do outro. Ao contrário, incomoda muitas vezes ver, né, a pessoa doente ou a pessoa mais frágil. Então essas falas levianas é no sentido de querer muitas vezes ajudar, E não saber como. mas não sabe como, e aí acaba provocando ainda mais solidão, né? A pessoa fica mais sozinha. Eu não saber provavelmente. agir. E eu recordo assim que a minha família ela foi muito presente. Eu digo isso sempre, a Cláudia acabou de falar, né? Isso. E eu tô viva porque eu recebi amor, eu recebi afeto, eu recebi abraço,
eu recebi colo, eu recebi acampamento na minha casa de gente fazendo comidinha, de gente de todas as maneiras, eles estavam ali, eles não sabiam como fazer, mas estavam ali. Então, não saber agir, às vezes se fala coisas que vão nos magoar, mas é só por não saber agir. Eu recordo bem de um determinado episódio, uma semana que eu não conseguia respirar, não conseguia comer, fiquei 3, 4 dias a fio assim em casa. E a Rose, que é minha irmã e minha sócia, meu tudo, né? Liguei de socorro, Rose, me ajuda. Ela baixou lá minha casa. Por não saber o que fazer, ela me colocou dentro do carro e disse, vou sair contigo. Nossa, sim. E aí vocês que são os psicólogos podem falar bem o que é pegar alguém numa crise de pânico, com transtorno de ansiedade generalizada, colocar dentro do carro e levar para a beira do mar. Sim. Ela não me matou porque Deus estava conosco. E aí, na melhor das É intenções. muito controverso, sabe? Porque assim, por um lado, se a pessoa tem o diagnóstico de depressão e ela tá com isolamento social, enfim, essa ativação comportamental, que na abordagem que eu trabalho é chamada assim, né? Tu induzir a pessoa a fazer um comportamento, ainda que seja mínimo, mas um comportamento assertivo, um comportamento que tem valor para ela, isso é importante. Sim. Mas para a ansiedade, não. Porque para a ansiedade tu te sente ainda mais vulnerável e eleva ainda mais a ansiedade. Cada um com uma história muito particular. Então, vê que mesmo aqui no nosso bate-papo, o quanto é difícil para as pessoas que estão nos ouvindo e estão nos assistindo, para elas poderem entender isso que é particular. Tá, o que funcionou para a Cláudia não funciona para mim. Não funciona para a Anne. Isso, acho que isso é um vocês recado no consultório de vocês podem... falar mais disso. No consultório, na abordagem terapêutica, além dessa questão do paciente, ou da pessoa que sofre, ela ser diferente, ela ser singular, individual, tem a relação também terapêutica, que também é individual, que também é específica, que também é única. Então, cada tratamento é único, cada dupla que se forma, muitas vezes num tratamento, ou num tipo de ajuda. Então, tem pessoas que se utilizam do tratamento combinado, que é a psicoterapia, junto com o tratamento medicamentoso, com acompanhamento psiquiátrico. Isso eu ia perguntar, porque no meu caso, eu tenho em comum com as gurias aqui, óbvio, o apoio total da família, que nós sabemos também que somos privilegiadas, porque nem todo mundo tem. Às vezes a própria causa vem de dentro da família, né? Sim. Não necessariamente voluntária,Sim, não mas às vezes por uma situação, não é às culpabilizar, mas às vezes uma situação desorganizada, uma situação familiar desestruturada, ou a não aceitação, por exemplo, de uma homossexualidade, ou de, não sei, é diferente, eu programei isso pro meu filho não é assim assado, de ter um certo rigor e tal, e às vezes tu te sente inadequado porque eu não atendo as expectativas da minha mãe, eu não é o nosso caso. Questões morais. Questões morais, exatamente. Então, às vezes... Lá da infância. E por isso que é importante... Por isso que é tão importante que toda a população, porque às vezes pode ser o meu namorado, pode ser a minha melhor amiga salvar a minha vida, né? Nós temos esse relato em comum, embora situações tão diferentes, de termos sido salvas e pegas pela mão pela família, mas não é sempre assim. Enquanto a Meuris falava isso, que tinha a família dela toda junta, eu passei por uma situação em que eu desisti de mim. E a minha família não desistiu de mim. Os meus amigos não desistiram de mim. Então, isso, que a gente fala da questão do suicídio, quando tu tenta, ou infelizmente alguns amigos conhecidos conseguiram, tu não quer te matar, tu quer matar a dor que tu tá sentindo. Tu quer matar aquela dor. Muita gente chega a falar em eutanásia, é uma medida assim, de alívio, uma busca de alívio. Então, é muito importante falar, se abrir com quem tu confia, ou com um profissional, ou com alguém da família, mas se abra, procure ajuda porque ela existe. Ela existe. Quem não sente, não entende que tipo de dor, que dor é essa que tu tá falando que tu eu não quer tô matar? vendo. É eu uma não tô dor vendo essa dor que tu sentiu, que eu senti de modo diferente. É uma dor no meu peito. Eu costumava dizer que era uma tristeza que vinha de repente, de onde eu não sabia, um rio de lágrimas sem fim. Daí as pessoas dizem sem motivo, uma pessoa formada, com filhos bonitos e tal. Não é sem motivo. É que doença não tem motivo. Assim. Eu demorei, quando o meu pai, assim, quando me deu um ultimato,
Tipo, tá ali há um tempo, com paciência, ela precisa querer, é o que todo mundo diz. Sim. Isso eu queria saber também de vocês, psicólogos. Vocês acham que sempre, 100% das vezes, tu precisa querer? Ou que em alguns casos tem que ser de forma compulsória? Tipo, nós tentamos de todas as formas, ele não aceita um tratamento, eu vou pegar pela mão e vou levar antes que seja tarde. Claro que não é o ideal, né? Porque é importante que a pessoa possa aceitar, né, em alguma medida, ajuda. Mas talvez ela entender por que ela está resistente, né? O que está por trás do medo dela, então, de buscar ajuda. Será que é uma fantasia, então, de que ela está louca, de que ela vai ser muito medicada, de que ela está tão, talvez, carregada dos preconceitos sociais e ela não está podendo se permitir que ela precisa de ajuda, né? De que todo mundo tem as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades e que se colocar num lugar de ser cuidado, né, pode trazer benefícios para ela e não ao contrário. Então, poder ajudar ela a entender isso, né, do que isso, assim, que é uma medida mais drástica, né, mais agressiva, mais violenta, que é pegar o outro, né, e levar, né, que existe isso, né, as medidas compulsórias, vias judiciais, né. Mas eu ia te dizer que o querer muitas vezes está comprometido. Claro, eu tô num nível, eu tô com um nível emocional tão comprometido, não é? Vocês que são profissionais, estou com um nível emocional tão comprometido, tão abalado, eu tô tão sem condições que o meu querer, eu não sei mais o que eu quero. Sim, eu ia falar sobre isso, assim, falando de uma forma bem simplista, né? Que eu penso assim, a liberdade de expressão, vamos dizer assim, é extremamente importante. A gente tem que saber respeitar o desejo da pessoa, a vontade particular, enfim. Mas eu também trabalho com, vamos dizer assim, a redução dos danos, o maior benefício, né? Então, tudo bem, a pessoa recebeu um tratamento que ela pensa que não quer, ou que ela tem uma distorção do pensamento que faz pensar que não quer. É ruim, é péssimo, mas ela continuar viva vale a pena. Sim. Então, se nesse caso especificamente, eu estou expondo ela a um sofrimento, vamos pensar assim, um tratamento compulsório, mas isso vai garantir que ela tenha acesso a um tratamento de qualidade, que ela vai continuar viva, vai aderir ao tratamento e vai ter uma maior qualidade de vida depois, tá valendo? Claro. Então, não, da mesma forma, contigo, a medicação, né? Porque, enfim, né? Suelen, uma coisa, por exemplo, que me surgiu agora aqui, a apatia era algo que se instalava em mim. Eu saía, eu tinha no auge das crises, um roteiro diário. Eu acordava, eu estava cansada, eu estava enjoada e precisava fingir para minha filha que eu estava bem, porque ela era a pessoa que convivia diretamente comigo. Que pesado, né? E ela precisava trabalhar, ela precisava achar que eu estava bem. Então eu me vestia, eu me maquiava e eu ia para o escritório. Minha colega perguntava, tu tá bem? Tô. 2 segundos depois ela entrava na minha sala com um cafezinho. Ela olhava para mim, tu não tá bem. Eu disse, eu não tô bem. Eu só um pouquinho, eu levantava, o enjoo tinha subido, eu ia no banheiro, eu vomitava, voltava, vinha o choro. E aí eu pegava, em uma das crises, eu não sabia o que fazer, eu disse, eu vou para casa. Todos os dias eu ia para casa. Eu pegava, uma das situações, ligava para alguém. Numa das situações de desespero, eu liguei para o meu irmão e disse para ele, onde tu tá? Chovia, eu não sabia o que fazer. Ele se tô em casa, eu digo, eu não sei o que fazer, eu preciso de ti. E eu peguei o carro, eu tive vontade de largar o carro no meio da sinaleira, porque e eu dirigi até a casa dele, que é bem próximo, foi uma situação de risco. Né? Olha como a gente se coloca em risco. E chegando lá, eu cheguei com lágrimas, o que ele fez? Ele sabia nada, ele não tinha o que me falar. Ele disse, eu só vou te cuidar, deixa eu te abraçar. Ele me abraçou e eu fiquei na casa dele, pelo menos 5 horas vegetando no sofá. Apatia total. Eu não queria comer, eu não queria sair dali, eu não queria estar nem tomar banho, eu não queria nada. Então, o querer e o não querer, tu não sabe mais tu precisa mesmo que alguém te pegue pela mão e leva lá na Sueli, leva lá no Léo, para que ele possa conversar e te explicar, te mostrar alguns caminhos, né? Que possa poder carregar mesmo, né? Se for o caso, carregar, talvez não no sentido, né, mais forçado, né, mas no sentido de poder dar este suporte ali, este apoio. Por isso que é tão importante falar sobre este assunto, para divulgar, né, para as pessoas saberem mais, para as pessoas poderem... Eu tive uma amiga, eu tenho uma amiga, no caso ela está aqui do meu lado, que em uma situação que eu estava nessa apatia total em casa, ela disse, eu sei que eu não posso fazer nada por ti, mas então eu vou fazer nada aqui do teu lado.
Ela foi lá em casa Importância isso, disse, não é? gente, isso é de uma importância extrema que vocês não têm ideia. Ou tem, né? Ou tem, mas isso faz tão bem para a alma da gente. Saber que a gente não tá sozinho, sabe? Porque a gente tá sempre achando que vai incomodar, né? Tipo, eu tô nesse baixo astral tremendo, tá todo mundo falando em ir pra festa, em jantar fora, em fazer uma trilha, não sei onde. Eu vou ali ligar pra alguém ficar aqui do meu lado. Então é tão importante quando alguém diz, mas eu quero ficar. Não tá podendo falar isso, né? Isso da apatia talvez esteja relacionado com esse vazio, né? Um vazio que não sabe o que se sente. O que tá faltando em mim? Eu sou formada, eu tenho um emprego bom, eu tenho pais que me amam, eu tenho uma família que me ama, eu tenho um namorado que me ama, eu tenho vários amigos. Eu não tenho uma doença. Não é doente, tu é saudável. O que te falta? Gente, isso é a chamada doença mental, Isso também é uma coisa que eu gostaria que o Léo e a Su falassem um pouco sobre isso. Efetivamente sobre a doença mesmo. Claro que não em termos técnicos, porque a gente não vai entender. Não vai entender. Mas no sentido assim, é uma desordem biológica, química, porque tem aquela coisa, tu não está produzindo neurotransmissores suficiente, tu não está produzindo serotonina, a importância, então, o que fazer? O medicamento, porque tem muitos psicólogos, muitas linhas, né, não sei se psicólogo, psicoterapeuta, como é que se diz, mas tem algumas linhas que tentam evitar ou que divergem um pouco da coisa do medicamento, do psiquiatra, mas tem momentos, né, que é uma falta, falta serotonina, vai pra academia, precisa fazer esporte físico, né, tu precisa fazer um exercício físico, tu precisa de medicamento porque o teu cérebro não produz algo que ele precisa produzir. Então a mesma coisa, eu não tô produzindo insulina, eu lembro quando eu fui num psiquiatra, dele me dizer assim, se tu não tomar o teu medicamento, tu não vai fazer a tua terapia, porque tu tá rígida, tu não consegue falar, tua musculatura tá... Então, tu não pode começar um processo terapêutico, tu não pode começar a análise e 1 semana e 3 não. Então, o medicamento só vai te ajudar. Eu não tô dizendo que ele não é importante. Então, pra mim, foi muito importante fazer de forma combinada mesmo. Eu relutei muito pro medicamento. Até que o médico me disse... Se falta insulina, tu não tem que aplicar insulina no teu corpo? Sim. Se tu é hipertenso, tu não precisa regular a tua pressão arterial para te continuar vivendo? Então, se tu tem uma falta de serotonina, se tu tem uma desordem química no teu corpo, tu precisa usar a química. Antes deles falarem de modo profissional, já que tu falou do teu medicamento, e isso é uma das coisas que eu bato muito quando tô lá no meu ativismo, procurem o psiquiatra, procurem o psicólogo, eles são os profissionais adequados para isso. Olha, eu tô aqui cheia de vida, eu tô bem hoje. 5 anos de medicamento? Sim, eu continuo tomando a medicação. Ela me faz mal? Não! Ela não me faz mal, ela não me prejudica, pelo contrário, ela me dá vida, ela me coloca dentro de mim aquilo que o meu organismo não está conseguindo produzir. E aí, acho que os profissionais entendem e podem falar bem para explicar para as pessoas que nos ouvem sobre essa necessidade da medicação e de que o profissional vai saber a hora de parar, de não parar, e se for necessário tomar o resto da vida. Se for para ficar bem, qual é o problema? Qual o problema disso? Por que desse misticismo? É que aqui a gente tem uma questão de linha teórica que é um pouco diferente, né? Como eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, a minha prática é muito embasada em estudos do campo das neurociências, assim, né? Mas para falar de uma forma que seja coerente e simples, assim, eu diria que nem todo paciente que vai estar em sofrimento, necessariamente ele tem uma questão neurofisiológica, mas o paciente que tem uma questão neurofisiológica pode ter sofrimento. Então, assim, em alguns casos, né, o paciente ele vai ter desde malformação genética, questão hereditária que altera a formação do cérebro, até a incapacidade de produzir, de fazer o corpo absorver diversos neurotransmissores. Isso causa o sofrimento, isso causa o prejuízo, a alteração no comportamento dele. Então, às vezes, a modulação medicamentosa é uma das únicas formas de fazer, porque, assim, a gente sabe, até pelo senso comum, tu vai correr, vai liberar ocitocina, vai liberar dopamina, tu come uma coisa que tu gosta, libera serotonina. Libera serotonina num nível interessante numa pessoa saudável. Uma pessoa que tem, por base genética, por alteração neurológica, uma necessidade especial, aquele comportamento do dia a dia talvez não é o suficiente. Então a medicação, nesse caso, é importante também. Como tu disse, né? É importante, né?
e só queria também trazer uma outra abordagem, um outro ponto de vista que de certa forma complementa, são visões diferentes, mas que a gente pode dialogar e conversar, que é do meu lugar, né, que tem a minha abordagem é psicanalítica, então tem uma outra concepção. É que são duas linguagens diferentes, Sim, sim. né? Duas maneiras de entender o psiquismo diferentes, né? Então, assim, a questão psicanalítica, a abordagem psicanalítica vai entender mais os sintomas ligados a conflitos mais infantis. Então, não está descolado disso, acho que isso é importante. Mas a gente não pode negar, né, a importância da medicação e a importância de um bom acompanhamento psiquiátrico nesses casos em que tem essas angústias, em que tem o sofrimento que incapacita, até para impossibilita, permitir que tu consiga chegar nesse ponto tão Isso. profundo. Meu problema partiu lá dos meus 4 anos de idade, dos 5 anos, mas se eu não estou me medicando para me entregar a ponto de chegar lá, porque eu vou chegar no teu consultório hoje e talvez daqui a um mês a gente chegue nesse ponto. Sim, de eu até entender de onde vem, né, o meu... pensar, para ele poder conseguir pensar, poder escutar, de forma organizada, poder falar, porque com a angústia excessiva, Sim. ele não vai poder fazer É isso. que tu não tem a liberdade emocional. Sem o medicamento, tu tá tão atrelado àquele sofrimento emocional, aquelas questões pontuais ali, né, Cláudia? Aquela apatia, aquela tristeza que vem não sei de onde, a insegurança, o choro de repente, a mão trêmula, a taquicardia, que são sintomas físicos. Tu fica tão emocionalmente presa àquilo ali, que qualquer coisa que eu vá fazer na área da psicanálise, que eu vá tentar me entender, como que dentro dessa sintomatologia física, né, Léo, eu vou conseguir entender aquilo que eu tô tentando abordar contigo e trazer pro meu hoje, tentar curar no meu hoje, tentar resolver essas coisas lá. Por isso, essa importância da gente falar disso, né? Por isso, Procura e a importância do profissional. tratamento combinado. Porque também tem casos em que se tu adere o tratamento à psicoterapia, também pode ir diminuindo, né? Não com o objetivo de tu eliminar, mas tu pode ir diminuindo muitas vezes a dose medicamentosa, tu pode ir lidando melhor com seus conflitos, podendo se autoconhecer, podendo prevenir algumas situações de crise, podendo identificar alguns momentos ou espaços ou situações que pode te gerar mais sofrimento e como lidar com aquele sofrimento. Então, quando tu vai te apropriando mais de ti, das tuas angústias, dos teus sofrimentos, tu vai podendo... os teus limites também, né? Isso, tu vai podendo... Eu acho que posso dar a minha experiência em tratamento. Eu tive vários tipos de tratamento, né? Sempre foi um tratamento combinado com psiquiatra e psicólogo. E em momentos de crises muito fortes, muito intensas, eu tive um psiquiatra que me tratou assim com muitos remédios, mas para me tirar do buraco, sabe? Para tirar daquele mundo que eu estava vivendo ali. E aí, a partir do momento que eu comecei a me levantar e comecei a andar com os meus próprios pés e comecei a conseguir me abrir na psicanálise, né, num consultório com um psicólogo, os remédios foram diminuindo. Sim. Então, assim, é importante não ter esse preconceito, porque eu não quero tomar boleta, porque eu não quero tomar isso, porque eu não preciso de remédio, porque eu não sei o quê. Se tu tá com uma gripe, tu vai tomar um remédio para te curar da gripe. É o caso que a gente falou da insulina, tu precisa, e ainda bem que eles existem. Mas o importante é saber que se tiver que tomar pro resto da vida, que bom que eles existem, que vão me manter bem pro resto da vida. Mas existem casos que é só para aquele momento e tu vai diminuindo, daqui a pouco tu não vai mais precisar. Bom, sem dúvida alguma, esse tema dá muito pano para manga, tem conversa para horas, né, de roda, de bate-papo, como já foi dito aqui, cada um tem o seu histórico, outras pessoas, se fossem outros convidados, as histórias seriam outras. O que a gente queria mesmo trazer nesse bate-papo é a desmistificação, é o falem sobre isso, conversem, não tenham vergonha de dizer, eu tenho depressão, eu sou hiperativa, eu tenho... É um problema como qualquer outro, é uma doença como a diabetes, como a hipertensão, como o câncer, como leucemia, como qualquer outro problema. Tratem das suas doenças. Eu queria muito agradecer a presença dos meus convidados. Hoje vocês são muito especiais para mim e eu considero isso aqui um serviço de utilidade pública, sinceramente. Estou muito orgulhosa de fazer parte, de vocês fazerem parte disso.
Queria muito agradecer os nossos patrocinadores. Este programa, para que exista, ele tem um custo. E hoje nós estamos contando com o apoio da Imobiliária Santo Antônio, obrigada Júlio, e estamos também contando com o apoio do professor Adair Viana, da Academia Boa Forma. Nada mais justo, né? A gente sabe da importância do exercício físico e ele valorizou o tema e está com a gente nesse momento. O Adair é genial, assim, sempre muito aberto para isso. Sempre assim, aberto, né, para esse tipo de iniciativa, foi sensacional a parceria dele. Queria muito agradecer toda a minha equipe aqui do Estúdio Tanto, que está sempre junto nas nossas mirabolantes invenções, e ao Guilherme, nosso produtor e diretor, que sem ele com certeza esse conteúdo não poderia ir ao ar, porque a gente sabe falar, sabe sentir, sabe, mas como vocês mesmos disseram e viram quando chegaram aqui, a parafernália grande para levar isso aqui ao ar. Então, se vocês tiverem interesse e se vocês também têm tanto a dizer, tragam seus assuntos, as suas temáticas, nos procurem e faremos outros programas sobre outros temas e contamos com o apoio de todos. Eu vou pedir então que de forma sucinta, porque eu acho que a gente está estourando 1 hora e o Inter está estourando bomba lá fora, hoje é final de campeonato e nós aqui, vou pedir que vocês se despeçam e deixem uma frase do que quiserem. Bom, posso começar agradecendo o convite, acho que foi super agradável. Eu queria agradecer também as minhas primeiras pacientes e que isso com certeza me transformou e me marcou e que é um assunto bem importante, né, assim, para registrar mesmo, né, acho que esse primeiro assunto do tanto a dizer, ele é de extrema importância e eu queria poder deixar a mensagem assim do vamos se tratar, né? Não só, né? Talvez nessa questão que a gente sobre este assunto que é, né? Já num sofrimento mais extremo, né? Mas o quanto se tratar, poder falar de si, poder buscar ajuda, né? Isso pode ampliar, né? A possibilidade de saúde, pode desmistificar, né? Quando tem alguém próximo que pode estar sofrendo, que pode estar passando por alguma questão. Né? Então, é isso que eu queria dizer. Obrigada, Su. Eu também queria agradecer muito vocês, me ajudaram muito nos momentos que eu mais precisei. E eu queria muito falar que a gente que tem depressão, que teve depressão ou que pode vir a ter depressão, nós não somos a depressão. Eu, Cláudia, eu sou mãe, eu sou esposa, sou filha, sou irmã, sou amiga, sou uma ótima profissional de relações públicas, eu tenho certeza disso. Então eu não sou minha depressão, eu sou muito mais que isso. E a gente vence a cada dia se tornando muito melhor do que ela, muito mais forte que ela, com a ajuda de uma rede de apoio, de amigos, de profissionais e da família. Mas não se rotule, você não é a sua depressão. A mim agradecer esse rico convite, né? E enquanto ativista, já que tu me nomeou assim, eu quero deixar o meu recado para ti que está aí do outro lado e que está nos assistindo. O convite que eu te faço e o convite que essa gente linda que está aqui te faz é o convite de amor à vida. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, de cuidado com a tua vida, de cuidado com a tua saúde. O convite que eu te faço é de desenvolver dentro de ti o amor próprio. Quando tu puder reconhecer os teus dons e a tua capacidade, tu será capaz de qualquer coisa. Então, levanta daí, levanta desse sofá, vai lá, faz o que eu te digo sempre lá nos meus stories, toma um banho quentinho, passa um creme gostoso, te olha no espelho e diz assim, eu sou lindo, eu sou linda, eu não sou essa doença, eu não sou esse transtorno, eu sou uma criatura divina, eu sou dotada do dom da vida e sou dotada do dom do amor e eu começo então me amando. Amem-se muito. Meu Deus, eu nem tenho o que dizer mais, então só quero agradecer muito pelo convite mesmo, parabenizar vocês pela iniciativa, achei muito bacana, um prazer para mim estar aqui, já sou cliente fiel aqui do Tanto, né, mas adorei muito o convite mesmo, obrigado mesmo, gente. Eu que agradeço, gente, até a próxima! Até amanhã. Essa que fluiu aqui. Ai, gente, nossa, terapia.